Você já pensou em fazer cirurgia bariátrica ou conhece alguém que está nessa decisão? Então presta atenção porque isso pode sim mudar uma vida, mas também pode destruir se for mal feita ou mal indicada. A gente vai conversar agora sobre o que ninguém te conta, sem romantismo, sem julgamento, mas com muita verdade. Fica comigo até o final deste vídeo. Hoje, os dois tipos mais realizados são sleeve e bypass. No sleeve, o estômago é reduzido e vira tipo um tubo. Já no bypass, parte do estômago é desativada e o alimento vai direto para uma parte mais baixa do intestino. Ambos reduzem a absorção de calorias e, claro, de nutrientes. E aqui já começa um ponto de atenção. É interessante aqui lembrarmos de um trauma antigo que é a época da cirurgia do anel gástrico. Muita gente tem medo da bariátrica até hoje por causa da época da cirurgia do anel. Lembra disso? O tal do anel gástrico era colocado no estômago para limitar a passagem de comida, mas teve muito caso de rejeição, obstrução, infecção e sim, teve paciente que morreu. Famílias inteiras traumatizadas. Eu mesmo já ouvi pacientes contando que perderam parentes naquela época, amigos também. E o medo ficou. Hoje as técnicas mudaram, evoluíram, os riscos são muito menores, mas o trauma é real e precisa ser respeitado. Vamos aqui falar das indicações e contraindicações. Falando sério, a cirurgia bariátrica não é atalho, é recurso médico, é indicada para quem tem obesidade. Houve até uma correção, porque antigamente era indicada para quem tinha obesidade grau 2, grau 3, mas agora também está sendo liberada para obesidade grau 1, com algumas especificidades da situação de cada paciente. Mas eu sempre entendi que a liberação desse procedimento sempre dependeu da orientação do médico, primeiramente, e depois da avaliação de uma equipe multidisciplinar, que envolve ali o psicólogo, o nutricionista, o cardiologista, e às vezes o médico solicita outras avaliações, além do anestesista. Então, às vezes, uma avaliação do pneumologista, de um fisioterapeuta. Então, tudo vai depender do ambiente, da situação que aquele indivíduo ele está vivendo e que pode trazer risco de vida a esse paciente. Então, hoje já também pode ser feita a cirurgia para pessoas com obesidade grau 1. Após o procedimento cirúrgico, ocorrem mudanças no corpo e na mente. Sim, a pessoa perde peso, às vezes muito peso, mas a cabeça nem sempre acompanha. E é aí que começam os conflitos internos. Tem pacientes que entram em depressão, que perdem a referência de quem é, outros se frustram porque, mesmo magros, continuam infelizes. Sem preparo emocional, a cirurgia pode trazer um novo tipo de sofrimento, mais silencioso e invisível. Então é uma coisa muito louca, né? Às vezes o paciente está lá naquela obesidade, está bem acima do peso, começa a perder peso e mesmo assim continua infeliz. Por isso é tão importante não só o acompanhamento nutricional, médico, mas também, cuidar daqui, se entender. Então, assim como antes, que era só indicada para quem tinha obesidade grau 2 ou 3, especialmente com comorbidades como diabetes, apneia, pressão alta, isso ainda não quer dizer que é para todo mundo a cirurgia bariátrica, né, com todo mundo que está com sobrepeso. Se a pessoa não aceita fazer acompanhamento psicológico, não quer mudar a alimentação, vive fugindo da terapia, ela não está pronta. E se tem histórico de transtorno alimentar, como compulsão ativa ou outros problemas emocionais não tratados, o risco de dar ruim é enorme. Um ponto que pouca gente fala e precisa ser frisado é a perda de massa muscular. Se o paciente não faz exercício e não consome proteína adequada, ele vai perdendo músculo rápido. Fica fraco, com a aparência envelhecida e a saúde vai junto. E como o estômago absorve menos, a suplementação é obrigatória. Ferro, vitamina B12, cálcio, vitamina D, proteína,
tudo precisa ser monitorado o resto da vida. Não é tomar umas vitaminas por um tempinho e pronto, é para sempre. E eu gosto sempre de expor isso para o paciente, levar isso para um paciente que ele tem indicação ou que tem interesse em fazer a cirurgia bariátrica. Porque muitas vezes ele não entende que ele vai ter que fazer um investimento pós-cirúrgico. E aí ele até começa bem, comprando seus suplementos, e depois ele vai lá e troca na farmácia por qualquer suplemento. Suplemento para aqueles indivíduos que não fizeram cirurgia bariátrica, polivitamínicos, por exemplo, que tem que ser especial para essa classe, às vezes custa um pouquinho mais. Ou do nada param de tomar e acabam trazendo consigo outras enfermidades, como por exemplo uma anemia, deficiência de vitaminas e minerais. Então tudo precisa ser muito bem articulado, muito bem estudado, e a pessoa entender que ela vai precisar depois ser acompanhada através de exames, porque nós não temos a bola de cristal, de avaliação tanto física, por dobras cutâneas que a gente fala, ou até por exames de ultrassom, bioimpedância. Então é interessante a gente saber que não termina ali, fiz a cirurgia e tá tudo certo. Esses dias uma paciente me chamou no Instagram, ela fez cirurgia bariátrica e queria algumas orientações, eu acho que não foi informado isso para ela pelo médico. O intestino ele muda, e muda muito, tá? Vocês sabiam disso? O intestino sofre pra caramba após a bariátrica. Tem paciente que fica preso, outros têm diarreia crônica, gases, inchaço, porque o trato digestivo mudou e a fibra intestinal também. Por isso é essencial cuidar desse intestino com uma alimentação ajustada, rica em fibras, do jeito certo, com probióticos e bastante atenção. E muitas vezes não é só a nutrição, a gente precisa informar também ao médico. Como eu vinha falando, muitas pessoas dizem, vou fazer a cirurgia bariátrica ou faz a cirurgia bariátrica e está tudo resolvido. Mas existem os riscos que ninguém te conta. Tem paciente que depois da cirurgia começa a substituir o vício em comida por álcool, cigarro, compras compulsivas. A bariátrica muda o corpo, mas não resolve o vazio emocional de ninguém. E eu repito, sem preparo psicológico, essa cirurgia pode destruir o emocional de uma pessoa. Então, se você está pensando em fazer bariátrica ou conhece alguém que está, lembra disso? Não é mágica, mas pode sim ser libertação. Se você for bem indicado, com preparo, com acompanhamento e com verdade, hoje a bariátrica salva vidas, mas só se for levada a sério. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. E se ficou alguma dúvida ou você quer contar experiências, comenta aqui, eu vou responder com carinho e com a verdade que você merece. Aproveitando aqui, eu quero lembrar do projeto Libera Nutri, que foi feito especialmente para aqueles pacientes que estão com os exames descompensados, glicose, o diabetes compensado, triglicerídeo, colesterol, e que está te impedindo de fazer um procedimento cirúrgico, está te impedindo de ir lá e fazer sua correção de vista, sua operação de cataratas, uma extração de dente, um canal. Eu vou estar 15 dias, parece pouco, mas dá um resultado, tá? Nós vamos ter um e-book preparado com todo carinho, vai ter cardápio ali, vai ter 2 encontros comigo no início e também ali mais ou menos no final, na última semana, na reta final. Eu vou estar todos os dias desses 15 dias colocando dicas num grupo de WhatsApp, as pessoas vão estar ali, e para tentar trazer esse benefício de regularizar os exames e a pessoa conseguir fazer o seu procedimento, tá bom? Independente disso, depois vão ficar lá as mensagens, vai ter o e-book, vale o investimento, gente. Me procura no direct, no Instagram, Ricardo Freire _Nutri. Eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo. Tem também aqui na descrição, tá bom? Que aí lá vocês comentando ou pedindo no direct, eu envio como que é para fazer, Link de pagamento, quanto que tá esse investimento. Olha, fiz com muito carinho, vai valer muito a pena, tá bom? Fica com Deus!